Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Decodificando o Sistema, e hoje vamos descobrir por que a Noruega é tão rica. A Noruega é um dos países mais ricos do mundo e um dos mais igualitários também. Possui um estado bastante liberal, mas que ao mesmo tempo promove um amplo estado de bem-estar. Quando falamos na Noruega, pensamos logo em petróleo, mas o que muitos não sabem é que este país é um dos maiores tubarões do mercado. Sim, o país investe em bolsa, e isto é algo que ele faz com maestria. A Noruega joga um papel gigantesco no capitalismo mundial. O governo da Noruega está entre as principais corporações do nosso planeta. O país conta com aproximadamente 5 milhões de habitantes, um número bastante modesto, mas estes são acionistas das principais empresas no mundo. O governo da Noruega tem um dos maiores fundos de inversões do mundo, com ações em quase todas as empresas. Mas ter petróleo não é sinônimo de riqueza. O petróleo na Noruega é 2 vezes mais caro de extrair do que o saudita, por exemplo. A maior parte do petróleo norueguês extraído vem do Mar do Norte, e esta área é compartilhada com outros países como, por exemplo, o Reino Unido. A Noruega foi o país que mais obteve rendimento no petróleo desta área. A Noruega é um claro exemplo de capitalismo de Estado, mas primeiro vamos entender a história por trás deste modelo nórdico. Nos anos 50, a Noruega não era nem tão rica e nem tão pobre. Tinha um nível de vida muito parecido dos franceses atualmente, isto é, um pouco mais ricos do que os espanhóis, mas muito por baixo da Suécia e Estados Unidos. Mas as coisas mudaram em 1959. Foi aí que a Shell começou a explorar o Mar do Norte. Lembrando que a Shell é uma empresa dos Países Baixos. Em 1969, a Shell conseguiu encontrar um dos maiores poços de petróleo do mundo nas águas do Reino Unido e Noruega. Nos anos 60, a empresa conseguiu as licenças para explorar nestas águas. Anos mais tarde, o governo norueguês criou a sua própria empresa para explorar o Mar do Norte, a Statoil, e assim a Noruega passaria a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Durante os anos 70, a renda per capita duplicou em apenas 3 anos. Mas é aqui que entramos num fenômeno conhecido como a doença holandesa, ou a maldição dos recursos naturais. O que acontece é que na maioria dos casos, quando o país encontra petróleo, a economia se aquece demais, os governos começam a gastar muito dinheiro com políticas expansionistas e a baixar impostos. Os cidadãos, neste cenário, querem entrar no setor petrolífero, pois é o mais rentável. Mas o preço a pagar é que em poucos anos a economia se reduz num só produto, petróleo. E quando o preço do barril cai, toda a economia vai por água abaixo facilmente. E isto tem acontecido com vários países. Mas aqui está a diferença entre a Noruega e o Reino Unido. Ambos tinham governos trabalhistas, mas suas posições não poderiam ser mais diferentes. Em 1976, o Reino Unido estava em uma das suas piores crises, e o governo queria explorar ainda mais o petróleo do Mar do Norte a todo custo. Entretanto, a Noruega tinha uma situação econômica mais estável e se permitiu esperar. O primeiro passo do governo norueguês foi aplicar regulações bastante contundentes. Então 50% de toda a exploração e produção de petróleo tinha que estar nas mãos da Statoil. E pelo outro lado, as petrolíferas tinham que pagar 78% de impostos sobre os benefícios do país. Outra diferença é que o governo norueguês limitou muito a produção de petróleo, coisa que o Reino Unido não fez. Desde o primeiro dia de produção, esta era massiva e não parava de crescer. A finais dos 70, os britânicos já produziam mais de 500 mil de barris por dia, enquanto a Noruega não chegava nem à terceira parte. E isso continuou por bastante tempo. Nos 80, já no governo da Margaret Thatcher, a tendência continuava, mas a estratégia da Noruega provou seu valor, evitando que o mercado se concentrasse apenas no petróleo. Outra diferença colossal é que nos 80 o governo britânico privatizou a British Petroleum, mas o governo norueguês sempre manteve controle sobre a Statoil, hoje em dia chamada de Equinor, e ainda hoje mantém os 67% da empresa. Isto quer dizer que a Noruega é socialista? Não.
O modelo norueguês é bastante singular, mas o mais próximo deste para fazer uma comparação seria o modelo chinês, chamado por especialistas de capitalismo de Estado. Quer dizer, mesmo que o Estado controle uma boa parte da economia, este se comporta como uma empresa privada. A Noruega é muito conhecida por ser um país que investe em ações. E como chegou aqui? Bom, os governos noruegueses, tanto conservadores quanto trabalhistas, sempre foram sóbrios no lucro do petróleo, diferentemente da Arábia Saudita, por exemplo. Eles guardavam a maior parte do lucro e economizavam bastante na hora de gastar. E assim, chegamos ao ano de 1990. O parlamento norueguês viu que tinha muito dinheiro guardado, o preço do petróleo podia subir ou cair dependendo do mercado internacional, então o melhor que podiam fazer era diversificar sua economia ainda mais. Foi então que se decidiu investir em ações. E foi assim que nasceu o Fundo Soberano Norueguês, ou seja, o Banco Central da Noruega controla seu próprio fundo de investimento. O fundo possui mais de $1 trilhão. Se dividirmos a quantia entre os 5,3 milhões de habitantes na Noruega, teríamos quase $200 mil para cada um. Segundo a lei norueguesa, o dinheiro do fundo não pode ser utilizado para gastos públicos, então o governo só pode utilizar os benefícios do fundo, mas não o capital investido. Falamos de um dos maiores fundos de investimentos do planeta, e por lei, o dinheiro deste só pode ser investido em empresas estrangeiras. E hoje possuem o 1,5% de todas as ações que existem na bolsa no mundo inteiro. O lucro deste pode ser enorme. Em um ano, o fundo já ganhou $130 bilhões, mas como todos os fundos de investimento, estes têm anos melhores e piores. Segundo os analistas, estas inversões ainda são muito conservadoras e não são exploradas para conseguir um maior lucro. Mas o fato é que este fundo não apenas serve para diversificar a economia na Noruega, mas também é uma arma política. Só em um ano, eles já participaram das decisões de 6.700 empresas no mundo inteiro. O Banco Central publica uma lista negra todos os anos com empresas que eles não investem por razões éticas. Isto inclui empresas de armas, tabaco ou que tenham algum tipo de escândalo por corrupção. Nas juntas de acionistas, o voto do governo norueguês vale muito, pois eles geralmente detêm um número bastante relevante nas ações das empresas. Por exemplo, em Facebook, os algoritmos para detectar fake news estão sendo levados mais a sério. Também estão ajustando a diferença salarial entre homens e mulheres. E quem propôs estes temas na discussão foi a Noruega numa junta de acionistas no verão de 2018. A mesma coisa acontece em outras empresas. O país também apoiou os ativistas nas reuniões da Alphabet, que é a empresa matriz do Google. Os acionistas minoritários queriam que o filtro de fake news fosse refinado. Podemos dizer o mesmo da Apple, e neste caso, a Noruega é o 8º maior acionista, com mais de 8 mil milhões de euros investidos. No geral, o país está forçando gradualmente a mudança nas políticas de inúmeras empresas em muitos campos. Além da igualdade salarial, parte da ideologia norueguesa se foca nos super salários dos executivos nas grandes empresas. Na maioria dos casos, eles cobram salários milionários, mesmo que a empresa esteja em quebra. E os acionistas, ou seja, os capitalistas, não gostam do fato. Mas é difícil ser ouvido quando você tem apenas poucas ações. E é aqui que a Noruega entra como porta-voz destes, que não só querem ganhar dinheiro, mas mudar as políticas da empresa. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Muito obrigado.